Lucas 22, versos 39 a 46, diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. E, saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Os irmãos podem se assentar, por favor. Queridos, desejar e empenhar-se e fazer a sua própria vontade é natural de cada ser humano. Se eu perguntar aqui para vocês, quem aqui tem algo que deseje muito na sua vida? Todo mundo, em diferentes áreas. Coisas importantes para o nosso dia a dia, coisas lícitas, coisas que são válidas, coisas que não desonram a Deus por nós as desejarmos. Por outro lado, há também situações que o nosso coração acaba se inclinando, desejando, que desonra a Deus. E nós sabemos, porque bate aquele sinalzinho aqui dentro, pô, estou desejando algo errado. Estou desejando fazer minha vontade, seguir por esse caminho, mas eu sei que se eu seguir por esse caminho, a Bíblia me ensina de forma diferente. Eu sei que se eu for por essa minha inclinação natural de querer cumprir o que se passa na minha mente, o que se passa no meu coração, eu estarei indo contra a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós devemos desejar a vontade de Deus. O texto bíblico diz isso. Conhecê-la, aprendê-la, discerni-la, experimentá-la e praticá-la com base na doutrina de Cristo. Fazer a vontade de Deus, a Bíblia também nos diz, é o estilo de vida de quem arrepende-se dos seus pecados. É o estilo de vida de quem é servo de Deus, de quem tem comunhão com Cristo, de quem é o seu discípulo, enquanto vive aqui como peregrino nessa terra, andando em novidade de vida, almejando, desejando a eternidade, caminhando para o céu. Vários textos na palavra falando sobre a vontade de Deus. No natural, pensar no próximo e fazer a vontade de Deus é difícil para muitos de nós. Aliás, para todos nós. No natural, você e eu não pensarmos na nossa vontade, mas pensarmos no outro, não pensarmos na nossa vontade, mas na vontade de Deus, é muito difícil, no natural. Por quê? Essa origem ela está no Éden, irmãos. Quando o homem abriu mão de ser guiado por Deus e desejou cumprir aquilo que ele queria, aquilo que a sua inclinação pecaminosa, a sua inclinação natural humana o levou, e desprezar a vontade de Deus, automaticamente, a partir dali, todos nós passamos a herdar essa natureza caída. Deus criou o homem perfeito, mas o homem, pela sua vontade, por sua livre escolha, decidiu pecar. Ele não foi criado para isso, mas por sua livre escolha, porque Deus não nos criou um robô,
com chip implantado em nós, para fazermos a vontade de Deus a todo e qualquer instante, o homem escolheu desde o início pecar. Abriu mão de ser guiado por Deus para ser guiado pelo seu coração. A ordem de Deus lá no Éden era para proteger o homem. Não era para privar o homem de comer daquele fruto porque eu não quero. Não, não foi isso. É porque Deus havia falado que a partir daquele momento o homem passaria a conhecer o bem e o mal. E Deus sabia que a partir desse momento a vontade do homem ia ser cada vez mais gritante. Era uma proteção. E a partir de então, essa natureza nós herdamos. Todos nós. Desde a criança na sua mais tenra idade. A Bíblia revela o coração da criancinha já inclinado a fazer a sua vontade, uma vontade má. Por isso que os pais precisam pregar o Evangelho para os seus filhos desde o ventre. Desde o ventre. Precisa pregar o Evangelho para os filhos. Continuamente, sempre. Está crescendo? Pregando o Evangelho. É pregar o Evangelho, não é contar a historinha bíblica, não. É pregar o Evangelho, que havia necessidade de um Salvador. E esse Salvador, Filho unigênito de Deus, se fez carne para tudo aquilo que nós já meditamos na escola bíblica, subiu aos céus novamente, de onde está a destra do Pai, batizando no Espírito Santo, e de onde virá para nos buscar, para ressuscitar os mortos, para julgar a humanidade, para desfazer todo o mal, para criar novos céus e nova terra, para estar com o seu povo para sempre, um reino de paz, justiça e alegria. Então precisa ser pregado o Evangelho para a criança também. Então, desde então, em Adão, o homem rejeitou a dependência de Deus, de um filho que é cuidado por seu pai, para ser independente. Desde então. Então, de Adão nós herdamos essa natureza, essa egoísta natureza caída. Só que aí, irmãos, olha que interessante. O ser humano, todo ser humano herdou essa natureza, com exceção de um, que não foi gerado da semente humana, mas nós já meditamos que ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem. Não foi assim com o Filho do Homem, como Jesus se referia a ele como sendo um descendente humano, que não herdou essa natureza, e sendo Filho unigênito de Deus, ele preferiu ser obediente ao Pai até o fim. Então, quando nós lemos esse texto aqui de Gênesis, Gênesis na cabeça, de Lucas 22, 39 a 46, nós vemos uma atitude do Senhor Jesus em obediência a Deus, desejando fazer a vontade do Senhor. Eu comentava com os irmãos, semana passada talvez, de que na semana retrasada, o pastor Marconi trouxe uma mensagem aqui para a gente, da parte de Deus, falando sobre faça a vontade de Deus, alguma coisa assim. Agora eu esqueci exatamente o título, os irmãos se lembram. E que naquele mesmo dia, eu estava de sobreaviso para que caso ele estava com um probleminha, gripado, garganta ruim, eu trouxe essa mensagem, e a mensagem que eu traria era como fazer a vontade de Deus. E eu entendi que o Espírito Santo estava nos guiando, foi na semana passada na escola bíblica que eu falei isso, que o Espírito Santo estava nos guiando, tanto a ele quanto a mim, para nós falarmos sobre isso. Ele sobre faça a vontade de Deus. E me direcionando o pós aquela mensagem, o como fazer a vontade de Deus. É nisso que nós vamos meditar na palavra aqui. Filipenses 2, versos 5 a 8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, o Filho do homem, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, fazendo a vontade de Deus.
ali, o texto que nós lemos, quando Jesus ele vai para o Monte das Oliveiras e também os discípulos, Jesus vai para um jardim de Getsemane, que significa prensa do azeite. Naquele momento, o peso da angústia que estava sobre o coração de Jesus o esmagava. A terrível experiência dele beber daquele cálice, ele menciona essa expressão aqui, no verso 42, o cálice, estava iminente. Muito em breve, Jesus experimentaria daquele cálice, pois ali ele levaria os nossos pecados, como a Bíblia nos ensina, no seu corpo. Ele seria feito pecado por nós, por mim e por você, por cada um de nós aqui, tornando-se maldição por nós, inclusive. E, consequentemente, no final das contas, o que angustiava o coração de Jesus é que ele seria desamparado pelo Pai. É que ele perderia naquele momento em que ele estava recebendo a punição pelos nossos pecados, recebendo o despejar da ira de Deus, naquele momento em que Jesus estava sendo feito pecado por mim e por você, naquele momento, Jesus havia perdido momentaneamente a comunhão eterna que ele tinha com o Pai. E quando nós lemos aqui o verso 39, voltando para o texto diz assim, e saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Quando eu estava meditando nesse texto hoje, o Senhor falou assim comigo, você já parou para prestar atenção o que está escrito nas primeiras palavras do versículo? E saindo, foi. Então, ele saiu de um lugar. Por que isso está escrito? Eu falei, olha, Senhor, imagino que é porque é para nos chamar a atenção do que havia acontecido no lugar onde ele estava. E aí o Senhor falou, vai meditar. E eu meditei. E quando eu fui meditar no que havia acontecido imediatamente antes, só em Lucas, não nos outros evangelhos, porque tem muita coisa, João 15, João 16, João 17, dentro de todo esse contexto, por exemplo. Mas só aqui em Lucas, o Espírito Santo abriu assim meus olhos agora à tarde sobre vários ensinos do Senhor Jesus. É como uma parábola, Rosana está falando aqui da encenação que as crianças vão ter ali, né, sobre a palavra de Deus. Era como uma parábola, uma encenação ali dos discípulos com o Senhor Jesus, uma parábola viva, nos ensinando muitas coisas sobre o que é fazer a vontade de Deus. Quando nós vamos lá para o versículo 7, por favor, capítulo 22, versos 7 a 10, nós vamos ver a Bíblia nos mostrando aqui que fazer a vontade de Deus é dar ouvidos ao Senhor, contrariando o curso do mundo. Como assim? Acompanhe comigo, por favor. Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? E ele lhes disse, eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele ia entrar. Por que dar ouvidos à voz do Senhor é contrariar o curso do mundo? Porque carregar o cântaro de água não era função do homem, era função da mulher. Lembra, por exemplo, do servo de Abraão que foi buscar esposa para Isaac? O que ela estava fazendo? Enchendo o cântaro de água. Era cultura já de séculos, já milênio. Era cultura. A cultura daquele povo não era que o homem fosse retirar água. Então Jesus fala, se Jesus falasse assim, olha, procura uma menina dessas aí, uma mulher que está lá pegando água, ia ter várias. Mas quando Jesus fala,
um homem. Jesus já estava indicando que é aquela casa ali específica. O curso do mundo, os discípulos poderiam falar: Senhor Jesus, o senhor está maluco? Como é que um homem vai estar carregando água, buscando água, retirando água lá do poço para levar para os animais, para levar para casa? Nunca que isso vai acontecer, Jesus. Mas contrariando o curso do mundo, lá estava um homem retirando água, do jeitinho que Jesus falou. Então, fazer a vontade do Senhor, fazer a vontade de Deus, é você e eu seguirmos para um caminho que aquilo que o Senhor expressamente está nos dizendo pela sua palavra, que vai contra o costume do mundo. Só que o nosso coração, a nossa vontade, rejeita muitas vezes ouvir a voz do Senhor para que nós continuemos seguindo o curso do mundo, queridos. E não pode ser assim. Fazer a vontade de Deus, versos 11 a 13, é nós nos desapegarmos das coisas aqui da terra. Olha o que o texto diz. E direis ao pai, versos 11 a 13, e direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Do jeito que Jesus falou, aquele homem estava com seu coração disposto a se desapegar. Já tinha um local preparado para o Senhor e para os seus discípulos. Só que você e eu, muitas vezes, irmão, muitas vezes, nós nos apegamos às coisas da terra. E eu vou abrir mão aqui ali era o espaço físico, um local, né? Na casa, num segundo andar, num terraço, vamos chamar assim, num local espaçoso, com mobília, com móveis, com utensílios, para que Jesus e os seus discípulos se reunissem. Nós, às vezes, eu vou seguir por esse caminho aqui, vou abrir mão desse meu conforto, eu vou abrir mão do meu passeio, eu vou abrir mão de estar nesse momento aqui relaxando com a minha família, eu vou abrir mão de descansar aqui, eu vou abrir mão de poder ter aquilo que eu tanto batalhei para conquistar pelo reino de Deus, pela igreja do Senhor, por missões. Eu vou fazer isso? Não vou não. Isso não. Eu já fiz isso, irmãos, em alguns momentos da minha vida. E fazer a vontade de Deus é o nosso coração estar desapegado das coisas da terra, irmãos. Tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui, irmãos, vai ficar. Você não vai levar as suas roupas, a sua casa, o seu carro. Nós não levaremos aquilo que nós possuímos, aquilo que nós conquistamos. Não necessariamente algo materializado, mas algo conceitual. A nossa formação, por exemplo. Eu vou abrir mão da minha formação pelo Senhor e pela sua obra. Mas eu não vou mesmo. Deus sabe quanto eu batalhei para que eu me formasse. Deus sabe quanto eu batalhei por esse meu emprego. Olha quantas coisas eu passei para eu chegar agora e eu abrir mão, porque isso está atrapalhando a minha comunhão com Deus, porque isso está atrapalhando que eu congregue com os meus irmãos, porque isso está me atrapalhando eu servir a obra. Deus quer que eu seja, perdão a expressão, tá, irmãos? Deus quer que eu seja, entre aspas, perdoe a expressão, vagabundo? De jeito nenhum. Não vou abrir mão disso, não. Tantos exemplos, irmãos. Ou então, seria aquela pessoa em necessidade de algo material, de uma roupa, por exemplo. E aí você, um calçado. Aí você, conversando, você não repara, mas calhou ali, naquele momento,
você reparar que a pessoa está com o sapato furado, e você sabe que a pessoa calça. Você olhou para o seu pé, olhou para o pé do irmão, você viu que o irmão calça a mesma coisa que você ali, medindo ali, e você tem 10 pares de sapato. Dando um exemplo, o irmão está andando de sapato furado. E eu vou abrir mão dos meus 10 sapatos, cada um que eu comprei a R$300, não sei nem se o preço está isso, mas estou chutando aqui, 300, eu vou abrir mão, meu sapato de bico, não sei nem se existe mais, né? Do bico italiano, para dar para aquele que... Não, poxa, Deus vai abençoar ele, ele vai conseguir comprar. E nós ficamos apegados, irmãos. Nós ficamos apegados às coisas daqui da terra. E fazer a vontade de Deus é nós nos apegarmos. Fazer a vontade de Deus, versos 14 a 20, é nós nos lembrarmos da aliança. E, chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes... Rapaz, isso aqui quando eu leio, e um verso mais à frente também, eu fico impactado. Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Aí o texto continua. Quando eu meditava nisso aqui, eu fico maravilhado, o verso 15, quando diz Jesus que eu desejei muito comer esta Páscoa convosco, antes que padeça. Jesus já havia passado outras celebrações da Páscoa com seus discípulos, mas aquela ali para Jesus era especial. Por vários motivos. Mas Jesus especifica aqui algo que é importante no versículo: antes que padeça. Seria a última. Seria a última refeição de Jesus antes dele morrer. E a partir dali, Jesus institui o memorial que nós celebramos mensalmente aqui, por exemplo, que é a ceia do Senhor, simbolizando a nossa aliança com Ele, nos fazendo lembrar o memorial daquilo que Ele sofreu por nós, em comunhão com o seu corpo, com a sua igreja, e bebendo do seu cálice, né, simbolizando o seu espírito em nós. Nós até cantamos uma canção muitas vezes no momento da ceia do Senhor: me lembrarei da aliança. Não lembro, agora não vou cantar porque eu estou até mais corajoso para cantar. Eu sei que vocês já perceberam que de vez em quando eu solto um negocinho assim, né? Mas essa agora eu esqueci a letra, esqueci, mas fala por eixo dela: me lembrarei da aliança, né? Os irmãos do louvor devem se lembrar, né? Os irmãos se lembram disso. Então, exatamente isso aqui. Fazer a vontade de Deus é nós lembrarmos que temos aliança com Deus. É quando a tentação bate no nosso coração, bate a porta do coração, nós nos lembramos: ops, eu tenho uma aliança com meu Senhor Jesus. Jesus morreu para me salvar. Eu não posso dar vazão a essa inclinação da vontade do meu coração. E você se lembra da aliança e fala: não vou não. Para trás de mim. Se até pensamento você fala: está repreendido em nome de Jesus. Como se nós conseguíssemos repreender o nosso pensamento assim, né? O nosso pensamento. Com a fala, as setas malignas nós podemos repreender, sim, claro, a ação maligna. Mas nosso pensamento, você vai repreender em nome de Jesus, você vai mudar o teu pensamento, vai pedir que o Senhor te encha, né? No pensamento, você só pensando, verbalizando não.
Então, quando nós nos lembramos da aliança que nós temos com Deus, a aliança que temos porque Jesus morreu no nosso lugar por causa dos nossos pecados, nós dizemos não, irmãos. Nós podemos dizer não. Porque o pastor Júlio mencionava no finalzinho da escola bíblica hoje de manhã sobre a questão de nós teremos um corpo glorioso no qual não haverá mais a presença do pecado. Mas em Cristo Jesus, aqui nessa terra, nesse período em que nós estamos em santificação, nós fomos livres do poder do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Antes, quando a tentação batia a porta do nosso coração, nós não conseguíamos resistir e nos entregávamos, porque não conseguíamos, mesmo contra a nossa vontade. Mesmo nós não querendo pecar, nós acabávamos pecando. Agora não. Agora nós temos aliança com Deus, e porque nós temos aliança com Ele, por aquilo que Jesus fez por nós, nós fomos livres desse poder do pecado. E você e eu podemos dizer, não! Eu me lembro da aliança que eu tenho com o meu Senhor, e eu não vou cair nessa tentação. Isso é fazer a vontade de Deus. Isso é fazer a vontade de Deus. Você pode, irmão. Eu posso. Em Jesus, fazer a vontade de Deus é não inverter valores. Versos 21 a 23, o texto diz assim: mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa, e na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que havia de fazer isto? No mesmo capítulo, nos primeiros versículos, do 1 ao 6, nós vemos algo importante aqui sobre isso. Estava, pois, perto a festa dos pães ázimos, chamada Páscoa, e os principais sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, o qual era do número dos 12. Judas ficou literalmente endiabrado. E foi e falou com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Judas, ele inverteu valores. Judas, ele trocou a comunhão com Cristo, a comunhão com o Filho de Deus. Naquela altura, ele já sabia que Jesus era o Filho de Deus. Ele já sabia, assim como todos os apóstolos já sabiam que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo, o Messias. Mas mesmo assim, ele trocou a comunhão que ele tinha, a amizade com Jesus. Tanto que quando ele chega com os soldados, Judas, e dá um beijo no Senhor, o Senhor fala, com um beijo me traíste, amigo. Ele trocou a amizade com o Senhor por dinheiro, por moedas de prata. Nós, quando queremos fazer a nossa vontade, nós invertemos os valores, irmãos. Nós trocamos aquilo que é espiritual por aquilo que é material. Nós abrimos mão daquilo que é de Deus pelas coisas que são daqui da terra, invertemos os valores. E muitos daqueles que se dizem de Cristo, que confessam a Jesus, têm invertido valores. Muitos têm aberto mão daquele posicionamento firme que deve ter na palavra, daquilo que são valores espirituais, que ele até estava enraizado e fundamentado, mas chega um momento que abre mão por causa de algo aqui da terra. Por exemplo, abrir mão da tua santidade para você passar momentos diante da pornografia. Por um momento, você troca a tua santidade por um momento ali de prazer. É quando você troca o ensino do Senhor de fazer o bem ao semelhante, fazer aquilo ao outro que nós gostaríamos que fizessem a nós, e nós
não, eu preciso da resposta que ele precisa, porque aquela pessoa me feriu. Está invertendo valores. Está trocando aquilo que é celestial por aquilo que é mundano, por aquilo que é terreno. Nós, muitas vezes, temos caminhado assim, irmãos. E isso não é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é nós não invertermos valores. Fazer a vontade de Deus é ser humilde. Versículos 24 a 27. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Um momento tão maravilhoso daquele, tantas verdades ali que eles ouviram, que os outros evangelhos relatam, aquele momento da instituição da ceia do Senhor, Jesus falando que a aliança, a nova aliança, seria estabelecida a partir do seu sangue, eles ali ouvindo que Jesus morreria a preço de sangue, e naquele momento ali, eles acharam lugar, espaço, naquilo que era o último momento. Jesus já tinha falado com eles: olha, eu desejei muito esta Páscoa antes que eu padeça, antes que eu morra. Eles acharam um momento, irmãos, para discutir quem era o maior. É quando nós, muitas vezes, arrumamos tempo agora, que pouco tempo nos resta, irmãos. Jesus está às portas para nós acharmos oportunidade de nós querermos nos sentir melhores do que os outros. Entre nós, na família, no casamento, no trabalho, porque eu sou o melhor profissional. Você está arrumando problema no seu trabalho por causa disso, com inveja do teu colega, e querendo argumentar que você é melhor profissional do que ele. Arrependa-se, seja humilde. Arrependa-se, seja humilde. Nós, muitas vezes, queremos nos achar, sabe? Eu sou. Para, irmãos. Para. Nós precisamos, não tem tempo para isso não, irmãos. Isso é coisa de menino. Isso é coisa de ímpio. Jesus fala aqui, Jesus fala claramente isso. Verso 25. Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. O que Jesus está falando? Os ímpios são assim, vocês não. Vocês não podem ser assim. A pessoa lá fora que ainda não teve encontro com o Senhor, tudo bem, não deveria ser assim, mas a gente compreende que ela ainda não foi alcançada pelo Evangelho. Ela ainda não é habitação do Espírito Santo, e a natureza humana caída grita por isso. Mas vocês não. Jesus falando. Nós não, irmãos. Nós não podemos. É marido se achando superior à esposa, esposa se achando superior ao marido. Tem filho que se acha superior aos pais e argumenta isso muitas vezes. Com a gente não, irmãos. Nós, como irmãos, nos achamos superiores aos outros. Não, irmãos. Não. Não tem diferença nenhuma entre, nesse momento que eu estou aqui compartilhando a palavra, com qualquer um de vocês, do que os irmãos estão lá na frente, na portaria, do que os irmãos que geralmente limpam aqui o espaço. De jeito nenhum. Não tem nada de diferente entre nós. Somos todos servos de Deus e servos uns dos outros, em amor. Por isso que domingo passado
eu pedi perdão a vocês, porque eu entendi na palavra, lá em Provérbios 16, que eu estava ultrapassando o que eu deveria no ensino da palavra, a maneira de ensinar. Não posso ferir a vocês, não sou melhor do que vocês em nada. Sou tão suscetível a falhas como qualquer um dos irmãos. Mas todos nós juntos, unidos no Senhor, uns edificando uns aos outros, uns encorajando, repreendendo quando necessário aos outros. Eu já fui repreendido aqui, irmãos, e eu me alegro muito por isso, porque nesses momentos eu senti assim, o cuidado de Deus, sabe, de não me deixar caminhando no erro. Como isso é maravilhoso, irmãos. Mas muitas vezes o nosso coração, a nossa vontade, quer se fazer maior do que o outro. E isso é algo que nós precisamos batalhar contra, porque fazer a vontade de Deus é ser humilde. Fazer a vontade de Deus é permanecer leal a Cristo. Verso 28. O outro versículo que aqui em Lucas 22 é maravilhoso. E vós, ontem, lembra da mensagem de ontem à noite? Gratidão. Jesus sendo grato com os seus discípulos, irmãos. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Muitos pularam fora do barco, mas os apóstolos permaneceram ali. Mas no momento que Jesus foi traído, estava sendo preso, cada um foi para um lugar. Ali estava se cumprindo a palavra de Deus. Mas todos eles se mantiveram, com exceção do traidor, se mantiveram discípulos do Senhor, não apostataram da fé. E Jesus diz: e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. É como se Jesus estivesse falando assim: obrigado. Muito obrigado por vocês permanecerem aqui comigo até esse momento. E por causa disso, Jesus ele fala algo lá na frente. Nós vamos ver daqui a pouquinho, a partir do verso 29. Será que nós temos sido leais ao Senhor? Ou será que quando o sistema do mundo está todo falando algo, e eu acho que não é bem assim não, que Jesus está falando na palavra, eu vou seguir por esse caminho aqui, porque está todo mundo falando, a ONU fala, o governo brasileiro fala, as nações têm falado, as universidades, os eruditos, os sábios desse mundo, eles têm falado disso aqui. Não é possível que só a Bíblia que está certa. Por que a Bíblia está certa? A Bíblia foi escrita por homens. Aí a pessoa começa a argumentar isso. Não. Quer saber, Jesus? Não vou continuar firme com o Senhor até o fim, não. E muitas vezes a lealdade ao Senhor Jesus é deixada de lado porque nós julgamos mais importante estarmos bem com o sistema do mundo. Fazer a vontade de Deus é nós permanecermos leais a Cristo. Fazer a vontade de Deus é manter o foco no reino de Deus. Versos 29 e 30. E eu vos destino o reino como meu Pai o destinou a mim, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Essa promessa aqui, especificamente, é uma promessa para os apóstolos. Ponto. Mas me ressalta aqui aos olhos, Jesus nesse último momentinho, Jesus os lembrando sobre o reino de Deus. Não percam foco do reino de Deus. Obrigado pela lealdade de vocês. E eu destino a vocês o reino do meu Pai. Foquem o reino. Não se esqueçam. Lá vocês vão passar por tudo que vocês vão passar. Mas lá na frente, a vocês está destinado o reino do meu Pai. Mantenha o foco no reino. E nós precisamos, para fazer a vontade de Deus, manter o foco no reino de Deus. Só que o nosso foco é muito fácil
o nosso foco, ele está nas situações da vida, irmãos. No sofrimento, na dor, na necessidade, na vontade, no planejamento, no projeto, na ideia, na nossa boa intenção do coração, perverso, maligno, mal, inclinado para tanta coisa ruim. Nós, muitas vezes, tiramos do nosso foco a realidade de que Jesus em breve voltará para nos levar para Ele, para sempre. E perdemos o foco do reino de Deus. Perdemos o foco do reino de Deus também quando permitimos que projetos, sonhos, pessoas, tentações governem, reinem sobre o nosso coração e não o Senhor. Quando a nossa vida passa a girar em torno daquilo outro e não o reino de Deus. E aí nós estamos perdendo o foco do reino de Deus. Só que fazer a vontade de Deus é nós mantermos o foco nesse reino e manter o foco, evidentemente, no rei. Fazer a vontade de Deus é não desprezar a oposição espiritual. Verso 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Jesus só podia ter dito a ele o que ele fala em seguida. Mas aqui Jesus faz questão de dizer para ele: Pedrão, rapaz, se você entendesse, conseguisse enxergar a batalha espiritual que acontece pela sua alma, rapaz, vou te falar um negócio. Só que nós nos esquecemos, irmãos, que os demônios são reais, que o diabo ele é real e que as trevas militam contra a nossa vida, que nós estamos em batalha espiritual desde que nós rendemos desde antes de nós termos rendido o nosso coração ao Senhor. Um exemplo, quando Jesus conta a parábola do semeador, ele dá o exemplo lá das aves que vêm e comem a semente, que cai no caminho. Jesus explica que as aves ali simbolizam o diabo querendo roubar a palavra semeada no nosso coração. Não está escrito isso? Então, antes, e um dos evangelhos fala aqui, para que nós não creiamos. Então, desde antes de nós rendermos o nosso coração a Cristo, nós já estamos em batalha espiritual, irmãos. Só que nós achamos que as coisas que acontecem na nossa vida são simplesmente naturais em todos os momentos. Quando você tem um monte de confusão na sua casa, você acha porque o outro é culpado ou porque tem demônio instigando ali aquela confusão acontecer? Quando nós vemos as situações acontecendo no nosso trabalho, e você, poxa, é estranho, não estou entendendo nada disso que está acontecendo. O que está acontecendo comigo aqui? Logo comigo? Como pode? Não é possível. É possível sim, irmãos. Nós estamos sempre em batalha espiritual. E nós negligenciamos essa realidade muitas vezes. E nós não podemos. Fazer a vontade de Deus é nós sabermos que estamos em batalha permanente, em batalha espiritual, e nós estarmos revestidos de toda a armadura de Deus. E nós entendermos que nós não estamos de pijamas, irmãos, mas nós precisamos vestir a armadura que já está entregue a nós. Nós é que precisamos ir tomar essa armadura. A Bíblia fala, aceite a armadura de Deus que Ele te entregou. Não, a Bíblia fala, lá em Efésios 6, tomai. Você tem que tomar a armadura e se revestir de toda ela. Eu preciso fazer isso. Só que nós ficamos igual bobinhos, sabe? Não, isso aí é natural, é normal, é assim mesmo. Não, não é não, irmãos. Tem coisa que não é normal. Tem coisa que é consequência das nossas atitudes. Se você trata mal alguém e a pessoa te dá uma má resposta, você não pode botar isso na conta do maligno. Você que agiu errado. É claro que o diabo pode potencializar aquilo e ampliar. Mas se você tem uma atitude ruim, vai ter uma reação, irmãos. É simples assim.
Então a gente tem que ter esse cuidado também, mas não ignorar dessa realidade espiritual. Fazer a vontade de Deus também, irmãos, é saber que nós temos um advogado fiel. Glória a Deus. Verso 32. Mas eu roguei por ti, na parte A. Eu roguei por ti. Eu não deixei. O diabo quis te peneirar, te cirandar, te sacudir, mas eu não permiti. Eu roguei por ti. Importante, irmãos, importante. Versículo anterior, Jesus fala de Satanás. No versículo 32, ele fala que ele rogou, pelo amor de Deus, eu rogo a vocês. Não pensem que Jesus estava rogando ao diabo. Pelo amor de Deus, Satanás, livra Pedro. Não, irmãos, ele estava rogando ao Pai para que Pedro fosse livre. Amém, irmãos? Pelo amor, né? A gente pensar que Deus está implorando ao diabo, não. Ele estava rogando ao Pai pela alma de Pedro. Assim como ele, hoje, subiu aos céus, ele está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Como 1 João nos revela, no capítulo 2, versículo 1, se eu não me engano, ele é o nosso advogado fiel, rogando por mim e por você. Sabe quando a gente tropeça e vacila? A gente é vacilão mesmo, tá? Não vou tirar a nossa culpa, não. Nós vacilamos, sim. Nós somos maus, sim. Perversos. Somos gente ruim. Mas, se nós estamos em Cristo, o nosso coração de verdade é dele, o Senhor está rogando por nós, intercedendo por mim e por você junto ao Pai. Então, fazer a vontade de Deus é saber que nós temos um advogado fiel. E se nós, porventura, tropeçarmos, nós não desistirmos, irmãos. Tem gente que desiste de congregar porque está no pecado. Porque está no pecado, não, porque tropeçou. Eu não vou não, eu pequei. Se arrepende, pede pela misericórdia de Deus, clama junto ao trono da graça de Deus, rasga o seu coração, pede perdão ao Senhor e Ele vai te perdoar, porque Jesus já pagou pelos nossos pecados. Só que nós, irmãos, quando nós tropeçamos, nós nos esquecemos que Jesus está lá intercedendo por nós. E a gente para de ler Bíblia. Eu vou falar com Deus. Adão, por que você pecou, seu miserável? Não, a pergunta de Deus foi: Adão, onde estás? Porque nós, quando pecamos, nós tropeçamos, qual é a nossa reação natural? Nos escondemos do Pai, irmãos. Nós nos escondemos de Deus. A gente para de orar. Como eu vou falar com Deus se eu não fiz isso aqui? Essa coisa é terrível, porque eu já fui advertido. Irmãos, mas se o nosso coração se quebranta diante dele, se o Espírito Santo nos mostrou que nós pecamos, que nós ofendemos a santidade de Deus, irmãos, com o coração arrependido, vamos dobrar os nossos joelhos, prestar o nosso coração diante dele e pedir: me perdoa, Pai, me perdoa, não porque eu mereço, porque eu não mereço, mas porque o Senhor nos presenteou com o Filho Jesus. É por aquilo que Jesus fez por mim, Senhor, que eu quero te pedir perdão. Não é porque eu mereço, não, mas em nome de Jesus, me perdoa, Pai. E o que vai acontecer, irmãos? Seremos perdoados. Mas nós nos esquecemos disso e nos afastamos da comunhão com Deus. Nos afastamos da comunhão com os irmãos. Chutamos o balde do serviço. Quantas vezes eu fiz isso, irmãos? Quantas vezes? Nós precisamos nos lembrar disso aqui, sabermos que nós temos um advogado fiel. Essa é a vontade de Deus. Uma outra realidade, parte B do versículo, é de que fazer a vontade de Deus é vigiar para a fé não desfalecer. Por quê? Porque ele diz: mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Só que nós pensamos que a partir do momento que nós
entregamos o coração ao Senhor, vai ficar tudo às mil maravilhas e nunca nós vamos ter problema na nossa fé. Sempre vamos estar lá no hype, no topo, a nossa fé lá no alto, bombando de fé no Senhor, né? Maravilha, firme ali, sempre, em todo o tempo. E aí nós nos esquecemos que se nós estamos de pé, precisamos ter o cuidado para que nós não caiamos. E nós nos esquecemos disso, que a fé ela pode desfalecer, irmãos. Vigiemos. Vigia o teu coração, vigia teus pensamentos, vigia as tuas atitudes, vigia as respostas que você tem dado. Deus está insistindo nisso. Vigia as respostas que você tem dado ao outro. Nós precisamos vigiar para que a nossa fé não desfaleça. Vigia os lugares para onde o nosso coração tem se inclinado. Vigiemos. Vigiemos aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos. Vigiemos aquilo que nós damos ouvido. Tem muita gente dando ouvido a tanta baboseira, irmãos, que não deveríamos dar, mas que suja o nosso coração, que enfraquece a nossa fé. Nós precisamos ter cuidado, vigiar. Uma outra verdade, fazer a vontade de Deus, é nos convertermos completamente ao Senhor, porque na sequência do versículo, o texto fala assim: e tu, quando te converteres. É sinal de que é possível nós estarmos nesse ambiente, como igreja, mas o nosso coração ainda não ser completamente convertido a Cristo Jesus. E fazer a vontade de Deus é não apenas nós nos arrependermos pelos pecados, mas nós nos convertermos completamente ao Senhor. É a nossa inclinação não ser mais a inclinação ao mundo, mas uma inclinação que anseia por Deus e pelas coisas de Deus, anseia por Cristo, pela presença dEle, anseia pela sua palavra, pelo momento de oração, anseia por estar entre os irmãos, por servir na sua obra. Nos convertermos completamente ao Senhor eu costumo dizer, né, o opaco brilho das coisas desse mundo não se compararem ao esplendor da glória de Cristo no nosso coração, mas nós nos rendermos completamente a Ele. Fazer a vontade de Deus, parte D do versículo 32 ainda, ele continua dizendo: confirma teus irmãos. Fazer a vontade de Deus é você e eu pararmos de sermos egoístas, mas nós sermos instrumentos para a edificação do irmão. É nós sermos instrumento para ajudar o irmão quando ele precisa, a termos uma palavra sábia nos nossos lábios, é termos um abraço, é termos um sorriso e consequentemente, ali naquele momento, uma palavra de Deus que vai fortalecer o irmão, que vai edificá-lo, que vai trazer um norte para ele, que às vezes ele está perdido. Quantas vezes eu já ouvi irmãos conversando assim: puxa, depois que eu conversei com fulano, ele me lembrou de uma verdade na palavra, e a partir daí, na mesma hora eu entendi tudo e eu segui por esse caminho. Por quê? Porque naquele momento ele foi confirmado, foi colocado firme por um irmão, por uma irmã que tinha a palavra de Deus ali para compartilhar. Essa é a vontade de Deus também. Fazer a vontade de Deus é não confiar em si mesmo. Verso 33. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Em outros evangelhos, a Bíblia é clara em dizer que Pedro bate no peito: eu não sou igual a esses aí, não, eu não. É que aqui Lucas não fala expressamente assim. Mas Pedro, de forma soberba, arrogante, jactanciosa, achando-se superior aos irmãos, dizendo, inclusive, que amava mais ao Senhor do que eles, naquela atitude dele ali, Pedro estava se mostrando alguém que confiava em si mesmo. Eu, Jesus? Tem certeza, Jesus? O senhor está falando de mim mesmo? Era a minha fé que ia desfalecer mesmo, Jesus? Eu? Não, Senhor. Eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte.
Fazer a vontade de Deus é não confiar em si mesmo, mas é confiar naquele que habita dentro de nós. Irmãos, eu não confio em mim. Às vezes a pessoa fica assim, conversei com o irmão um tempo atrás, sobre a questão de ficar sozinho com a irmã, conversando com a irmã. E aí eu falei, não, irmão, não fico de jeito nenhum. Não, mas que isso? Você é servo de Deus e tal, não sei o quê. Eu falei, irmão, eu não confio na minha carne, não, irmão. Eu confio no Espírito que habita no meu coração. Em mim, eu não confio. Eu sei de onde sair, irmãos. Eu sei o que me aprisionava. Eu sei. Então, não dou brecha de jeito nenhum, de jeito na maneira. Teve uma vez que três irmãs daqui, elas decidiram ir para uma igreja que nós estávamos formando, a igreja bíblica cristã estava formando em outro município, lá no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. E eu estava ali naquele momento como responsável, só que Rosana não poderia ir naquele dia, porque ela tinha algum compromisso aqui no infantil, não conseguiu se desvencilhar. E os irmãos, muitas vezes, Brunão já deu carona para a gente ir lá, outros irmãos também. E aí eu não consegui ir com nenhum dos irmãos, homens, não consegui. Aí 3 irmãs decidiram ir para lá. Não falaram comigo primeiro, elas decidiram ir e nem falaram com o pastor Alan, que era o pastor local na época. Não falaram comigo, responsável por lá, nem com o pastor Alan, o pastor aqui, resolveram ir. Aí estava no evangelismo estratégico, um sábado desse, aí como estava acabando, a irmã, e aí, pastor, eu, fulano e Beltrano, nós vamos para lá, vem com a gente? Eu falei, de jeito nenhum, irmã, não vou não. Não, que isso, pastor? Não vou não, irmãos, eu não fico sozinho com mulher. Não fico. De jeito nenhum. Não. Rosana não pode ir. Não consigo. Se eu conseguir ir de ônibus e alguma coisa, eu vou. Mas se não, eu vou ligar lá para o irmão, que tem um irmão lá, que tem dado esse suporte, o irmão vai conduzir lá, vai estar instruído, mas eu não vou não. E por quê? Porque muitas vezes nós confiamos, porque nós estamos em Cristo, que nós somos imunes às tentações. Nós somos imunes a qualquer coisa. Não, que é isso, eu sou servo de Deus. Eu jamais vou tropeçar nisso, naquilo outro. Não, irmãos. De tentação você foge. De aparência do mal você foge. Você foge. Demônio você repreende em nome de Jesus. Mas daquilo que é a aparência do mal e daquilo que é tentação, você mete o pé e foge, corre. Só que nós queremos confiar na força do nosso braço. Nós achamos que as situações da vida, no cotidiano, nós vamos vencer por nós mesmos. Mas não, irmãos, não confie em você, confie em Deus. Não confie na sua carne, confie no Espírito Santo habitando dentro de você, te guiando. Nele você confia, em você não confia não, irmão. Senão você pode tropeçar, como Pedro aqui. Fazer a vontade de Deus também irmãos, não se envergonhar de Cristo e de seus ensinos, verso 34. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Muitas vezes, as nossas atitudes demonstram que nós estamos negando ao Senhor. Quando o Senhor fala para nós, e nos ensinando sobre oração, por exemplo, aquilo que eu falo que é o principal da oração, que é resolver o problema do perdão. O perdão dos nossos pecados e o perdão que nós devemos liberar, dar ao outro. Por que eu digo isso? Porque lá em Mateus 6, por exemplo, a única coisa daquele modelo de oração que Jesus quis explicar, está registrado lá, é quando ele fala assim, porque se perdoardes, vosso Pai vos perdoará. Se não perdoardes, o vosso Pai não vos perdoará.
Então isso é o mais importante, é o foco da oração. É você e eu resolvermos o problema do pecado. Nos arrependermos, confessarmos a Deus e perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Então, Jesus nos ensinou isso. Então, quando você tem que perdoar, você, não vou perdoar não, porque não está merecendo. Quando a gente age assim, a gente está negando a Jesus, irmãos. Está negando o ensino de Jesus. Vou dar um exemplo. A questão aqui que nós estamos vivendo geopolítica atual. Quando o nosso coração se inclina para um lado teoricamente natural dos evangélicos, não vou questionar isso, e a gente se inclina, a gente sente uma raiva pelo pecado, mas a gente transfere a raiva pelo pecado a uma raiva para o ser humano. E por transmitir essa raiva para o ser humano, a gente não se importa daquilo que vai acontecer ou deixar de acontecer. E o nosso coração clama por vingança, quando, na verdade, nosso coração deveria clamar pela paz. Mas nosso coração clama por vingança. Quando nós agimos assim, nós estamos negando a Jesus. E em tantas outras coisas. Fazer a vontade de Deus, penúltimo lugar, é descansar no cuidado de Deus. Verso 35. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Nada. Só que nós muitas vezes nós não descansamos no cuidado de Deus. Nós não vivemos a teologia do contentamento, mas o nosso coração sempre quer mais. Nunca a gente está satisfeito. Mais. Em último lugar, fazer a vontade de Deus é crer na palavra do Senhor. Versos 36 a 38. Disse-lhes, pois, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Porquanto vos digo que ainda importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhe disse: basta. Nós precisamos crer na palavra de Deus, confiar na palavra de Deus, tê-la como nosso baluarte, como o nosso norteador, como aquilo que guia a nossa vida, aquilo que nos instrui, que nos orienta, que nos esclarece, o trilho pelo qual nós devemos andar. Isso é fazer a vontade de Deus. Agora, como, irmãos? Como fazer a vontade de Deus? É como nós vemos aqui nos versos iniciais de Jesus lá no jardim do Getsemane, como Jesus diz assim no verso 42: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Seguindo o exemplo de Jesus, renunciando ao desejo do nosso coração. Renuncie ao desejo do seu coração. Às vezes é difícil, quer dizer, muitas vezes é difícil, na maioria das vezes é difícil, mas é possível, irmãos, nós renunciarmos ao nosso coração para que nós façamos a vontade de Deus. E quanto mais nós renunciamos à nossa vontade para fazer a vontade de Deus, mais o Senhor planta a vontade dele no nosso coração. Amém? Vamos orar? Pai, te dou graças por tua palavra. Ajuda-nos na nossa incapacidade, na nossa limitação, no nosso coração mal inclinado para a perversidade. Mas nós sabemos que o Senhor é poderoso para nos guiar conforme a tua vontade. Senhor, nós clamamos a ti pelo teu Espírito, que nós nos esvaziemos de nós mesmos, mas que nós sejamos cheios do teu Espírito,
para que nós possamos viver o teu querer e a tua vontade. Jesus foi obediente e obediente até a morte de cruz. Jesus se rendeu para a nossa salvação, se humilhando, Senhor, da pior forma possível para um ser humano, mas Ele te obedeceu. E porque Ele foi obediente a Ti até o fim, Ele se tornou o autor da salvação para aqueles que lhe obedecem, para aqueles que fazem a Tua vontade. Por isso nós queremos entregar o nosso coração completamente a Jesus, completamente ao Senhor Jesus, para fazermos a Tua vontade, Senhor. Ajuda-nos. Eu oro a Ti, Senhor, para que a verdade da Tua palavra ecoe nos nossos corações, que o perdido seja salvo, entendendo que Jesus morreu na cruz para nos salvar, que Ele pagou o preço pelos nossos pecados, que o enfermo seja sarado, levantado e erguido por Tua palavra, Senhor, que o oprimido compreenda que está em batalha espiritual e possa em Ti vencer, sendo liberto, e que todos os salvos, Senhor, mergulhem em Ti e sejam cheios do Teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a colocarmos em prática a Tua palavra. Em Cristo Jesus nós oramos, gratos a Ti. Amém, Senhor. Graças a Deus.